Tenho medo de entender a palavra errada. O que eu faço? Como eu falei, né, no começo, muita gente tem medo de entender a palavra errada. Isso é bastante comum, né? Por que isso é bastante comum? Porque você às vezes está se comunicando e você tem medo de não entender exatamente o que a pessoa falou. Isso é normal. Ou então você está numa reunião de trabalho e aí você tem medo de entender a palavra errada. O que você deve fazer? A primeira coisa que eu acho que é interessante fazer é você transformar o medo em segurança. Então, quando a gente encara o medo da forma certa, o que é o medo? O medo é um aviso, tipo, olha só, isso pode acontecer. Só que se você tem um medo disfuncional, desproporcional, o que vai acontecer? Ao invés de você trabalhar em cima dele para poder diminuir a chance daquela situação que você tem medo acontecer, você vai evitar e vai fugir daquela situação a qualquer custo. E aí você foge. Ao invés de, não, peraí, beleza. Então, se eu tenho medo de entender a palavra errada, então de não entender o que estão falando comigo, que sei lá, uma situação muito importante, uma reunião de trabalho, por exemplo, e eu tenho que entender, porque se eu não entender, eu não vou conseguir me comunicar, ou então pode ser que atrapalhe meu desempenho, alguma coisa assim, ao invés de fugir da reunião, o que você tem que fazer? Beleza. O que eu posso fazer para aumentar as chances de eu entender as palavras do jeito certo? Então, para entender as palavras certas, né? O que a gente faz aqui? Ao invés de a gente ficar com medo, a gente começa a trabalhar em cima de algo concreto. Então, o que eu posso fazer para eu poder crescer dessa forma? E aí você vai começar a trabalhar. E aí você vai começar a praticar mais o seu listening. Você pode jogar lá no Google, entendeu? Para procurar essas palavras que se escreve de jeito diferente, mas tem pronúncias, quer dizer, se escreve do mesmo jeito, mas tem a mesma pronúncia. Você pode fazer uma lista, N coisas. A única coisa que você não deve fazer é fugir. Então, tá com medo? Beleza. Como que eu vou trabalhar em cima disso? E aí você vai desenvolvendo a sua habilidade, beleza? Porque quando você consegue saber a diferença entre essas palavras, fica muito mais, você consegue identificar essas palavras por meio dos exemplos, fica muito mais fácil. Por exemplo, uma dica aqui bastante legal, uma orientação bastante legal, é você fazer o quê? Ao invés de você pegar a palavra e ficar lá, beleza, and, a UNT é tia, e a ANT é formiga. Ao invés de você ficar trabalhando dessa maneira muito racional, isso é isso, e isso é isso, qual é a maneira mais fácil que a gente consegue aprender? Isso, inclusive, é comprovado, tá? Por exemplos. Percebe que na escola ou na faculdade, quando você tinha aquele professor que já te dava um exemplo e depois ia explicando a teoria, aposto que você aprendia com muito mais facilidade. O outro lado é quando você tinha aquele professor que só falava da teoria e não te dava nada palpável para você conseguir ver, para você conseguir entender, conectar a informação. Então, o que é mais fácil para você conseguir entender a diferença, você conseguir pescar o uso dessas palavras? Se eu falei, o uso não, né? Conseguir pescar qual palavra que está sendo falada, né? Se você não consegue usar a palavra em si para conseguir entender o que está sendo falado, vamos supor um exemplo muito, muito bobo, né? House, casa, ponto. Car, carro, ponto. Agora, and, tia ou formiga. Você não pode depender da palavra. O que você pode fazer? Cria exemplos. Tanto você pode pesquisar, coloca lá nos dicionários online, coloca a palavra e veja sentenças com essa palavra. Mas olha só, não é só ler a sentença com essa palavra. Você tem que ler a sentença ao ponto de você conseguir visualizar a situação. Porque se você conseguiu visualizar a situação, você conseguiu entender. Se você conseguiu entender, você fez o quê? Você conectou mais informação e mais imagem àquela palavra. Então, quando você ouvir aquela palavra, o seu cérebro vai começar a peneirar o quê? O contexto. Ah, não, essa palavra aqui, dentro desse contexto, tá certo. Então, coloca lá, veja exemplos de palavras. Ah, quantos exemplos? Coloca uma média aí, 3 exemplos.
tá? Eu gosto de trabalhar sempre com 3 exemplos, porque às vezes com um não fica muito claro. Aí quando você vê o segundo, fica mais claro. No terceiro você já finda, tá? Por quê? Porque quando você trabalha com pelo menos 3 exemplos, um exemplo só, teu cérebro até conseguiu visualizar a situação. Mas quando você vê mais 2, ele vai começar a entender o que todas essas situações têm em comum. E o que é entender o que situações têm em comum? Padrão, conceito, ideia. Então ele vai gravar o conceito, a ideia, por meio dos exemplos. Tá? Então, às vezes, tenta isso. Às vezes você para e fala, não consegui entender o exemplo. Beleza, pega mais um. Pega mais um. Às vezes, no primeiro exemplo, a pessoa não consegue entender. Tá? Então, vai para outros exemplos. Tá? E aí, quando você vê 2, 3 exemplos, você consegue visualizar o que está sendo falado. Então, simples. Pega lá, coloca lá, ó. Coloca exemplos com tia, and, e procura exemplos com formiga, né? And. Pode também criar sentenças. Tá? Então, aconselho também, cria sentenças, escreve. Quantas sentenças? Coloca 3 aí também. Mas vai ficar muito mais fácil de você conseguir criar sentenças depois que você vê os exemplos. Tá? Então, uma dica aí. Tá na dúvida se não consegue criar... Tem dificuldade em criar sentenças. Simples. Então, pega essas palavras, coloca no dicionário online e veja os exemplos. Por quê? Para você criar, você tem que ter o mínimo de elementos. Então, quando você vê os exemplos, você entende a frase está te dando vários elementos, várias palavras, que aí vai te dar a possibilidade de você conseguir criar. Então, tá com dificuldade em criar sentenças, tá com dificuldade em escrever sentenças, procure exemplos, beleza? E